Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz para todos nós. O programa Mulheres do Parlamento segue na sua missão de trazer informações sobre os impactos do Covid-19 e as medidas de enfrentamento. Este é o 5º programa de uma série. Já falamos dos impactos na saúde, na educação, nas ações de ciência e tecnologia e ainda as medidas adotadas pelos governos federal e estadual, bem como ações de solidariedade. Esta semana iremos destacar os impactos no turismo, inclusive como o setor está se preparando para o retorno das atividades. Teremos a participação de diversos convidados especiais, inclusive 2 cearenses, uma residente na Itália e outro na Austrália, e ainda um holandês que tem 2 filhas brasileiras. Eles vão nos trazer o panorama do Covid-19 nestes países. No quadro que elas fazem no parlamento, você acompanha o trabalho de nossas deputadas estaduais e também as ações de solidariedade e ainda os conselhos de como manter as crianças em equilíbrio emocional através da palavra de uma psicopedagoga. No quadro que elas fazem no parlamento, você acompanha o trabalho das nossas deputadas estaduais, algumas ações de solidariedade e os conselhos de como manter as crianças em equilíbrio emocional e as mulheres no equilíbrio espiritual. Não saia daí, eu volto em instantes. Estamos de volta com o programa Mulheres no Parlamento, falando sobre os impactos do coronavírus no turismo e como está sendo preparado o retorno das atividades. A proibição de voos internacionais foi um duro golpe para o setor e, mais recentemente, os Estados Unidos fecharam as entradas para os brasileiros. Se formos fazer um panorama do turismo mundial, podemos dizer que esse setor representa 10,4% das atividades globais e geram 319 milhões de empregos. O turismo no Brasil representa 8,1% do Produto Interno Bruto, o PIB, e emprega 6,9 milhões de pessoas em diversas cadeias produtivas. No Ceará, esse percentual do PIB chegou a 11%. Ano passado, o Ceará recebeu quase 600 mil visitantes, através de voos diretos, proporcionados pelo hub aéreo, com 138 frequências nacionais e 48 frequências internacionais. Pois bem, devido à pandemia do coronavírus, tudo isso agora está parado, pelo menos há 50 dias. Em alguns países, como o Brasil, o setor ainda não voltou a operar devido ao pico do Covid. Como será o novo normal no setor turístico do Ceará? Quem fala sobre o assunto é o secretário de Turismo do Estado, Arialdo Pinho. Ele acha que o futuro do turismo no mundo passa pela vacina contra o vírus, devendo serem também adotadas novos protocolos de higiene e de convivência, incluindo a testagem na saída e na entrada das cidades. Eu acredito que o Brasil ainda vai percorrer fortemente ainda a pandemia. Nós no Ceará começamos antes, vamos terminar, espero, antes, mas agora está se alastrando muito para o interior, mas nós devemos vencer também no interior, com rigidez. Se o governador Camilo tivesse tomado a medida nesses últimos 60 dias, tem um estudo de um físico que eu tive acesso, ele falava que o Ceará, que Fortaleza teria 35 mil mortos. E nós conseguimos trabalhar com 2 mil, muita gente, mas conseguimos. O resultado está aí. Nós,
O futuro do turismo, ele passa pelo Covid. Ou se tiver vacina, e se não tiver, nós temos que ter um estado limpo, um destino turístico sem Covid. E, para isso, nós vamos ter que trabalhar muito. A minha proposta para o governo é que todas as pessoas que chegarem nos aeroportos do Ceará, eles têm que fazer teste. Para vocês terem ideia do que é isso, na Inglaterra, hoje, são 14 dias que você tem que fazer quarentena para entrar na Inglaterra. Você chega na Inglaterra e vai para um hotel, fica 14 dias sem poder sair. Na Nova Zelândia é a mesma coisa. E Itália está fechado, não aceita turista. Para a gente trabalhar com turismo, nós vamos ter que fazer teste em todo mundo que chega, obrigatório. E isso tem vários países no mundo que vão abrir dessa maneira. E nós vamos abrir como a IATA permite. A IATA permite e sugere que todos os países façam um teste. Você faz uma autodeclaração, ou você tem um exame de 5 dias, 6 dias antes, um teste demonstra, mas de qualquer jeito faz um teste rápido aqui. E dando a autodeclaração que tem. E tem que ter um acompanhamento. Nós precisamos ter o e-mail e o telefone da pessoa para fazer um acompanhamento. Se ela passar mais de 30 dias, ela tem que retornar para fazer o teste. É a única maneira que eu vejo o turismo no voltar ao Ceará. Nós temos que estar limpos. O deputado Sérgio Aguiar, vice-presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, entende que o setor de turismo tem que se reinventar. Nesse momento de pandemia, sabemos que o turismo foi um dos setores mais afetados por toda essa crise. Mas sabemos que nesse momento preservar vidas é importante, mas também é valioso o retorno às atividades econômicas. Isso logo em breve vai estar chegando e o turismo vai ter que ter toda uma reacomodação, ou posso dizer melhor, uma reinvenção das suas atividades, porque aí estão empresas de aviação aérea, agências de viagem, hotéis, restaurantes, bares, todos esses setores que são envolvidos com as oportunidades de, no período de férias ou no período de eventos ou negócios, se tem a oportunidade de se fazer com que renasçam novamente todas as mesmas condições que o estado do Ceará tinha. Teremos esse desafio de fazer com que possamos receber um novo número de grandes voos, seja doméstico ou sejam voos internacionais, de também fazer com que haja a readaptação do trade turístico cearense no sentido de fortalecer a sua atuação para poder conseguir com isso daí voltar ao mesmo que era antes da pandemia. O desafio é grande, portanto, o turismo terá que ser retrabalhado e reinventado no Brasil, no mundo e aqui no nosso Ceará. O secretário de Turismo da Prefeitura de Fortaleza, Alexandre Pereira, fala sobre as atividades remotas desenvolvidas pelo projeto Pôr do Sol de Fortaleza, que não pararam, e ainda das atividades que estão sendo planejadas para a pós-pandemia. Olá, Alexandre Pereira, secretário do Turismo da cidade de Fortaleza, passando aqui para fazer um pequeno comentário sobre essa pesquisa que saiu do IBGE em relação ao turismo. Todas as cidades do mundo, cidades turísticas, foram duramente atingidas com a Covid-19. Não podia ser diferente com Fortaleza. Nós, em 2019, participamos de várias pesquisas e configuramos lá em primeiro lugar em vários sites de pesquisa. No nosso Réveillon, fomos o Réveillon mais procurado do Brasil, com 650 mil turistas na cidade. Uma cidade extremamente procurada para o turismo de férias. Mas com o Covid-19, o turismo foi o primeiro setor da economia a ser atingido. E é claro que nós temos que ter uma estratégia para a recuperação. Nós temos que trabalhar primeiro no turismo interno. E Fortaleza, que tem um ativo maravilhoso, sua culinária, sua cultura, suas praias, mas principalmente a sua gente. Nós vamos fazer um trabalho muito forte para fortalecer o turismo interno dentro do Ceará e depois vamos fazer uma estratégia de promoção de Fortaleza para o turismo internacional. Eu não tenho dúvida que isso vai passar e nós voltaremos e colocaremos Fortaleza no primeiro lugar do turismo nacional. A presidente do Sindicato Eventos
e vice-presidente da FEComércio, Cicejane Teles da Ponte, disse que o setor de eventos teve um prejuízo de 173 milhões. O setor de eventos e o turismo de negócios foi fortemente impactado pelo isolamento social e o Covid-19. O Sindeventos, a ABOC e o Convention Bureau realizaram uma pesquisa entre seus associados, onde se constatou que 173 milhões de reais deixaram de ser gerados ao longo do primeiro semestre. Também impactados 10.800 empregos indiretos, 3.600 empregos diretos. Porém, a medida provisória 948 do governo federal desobriga as empresas a reembolsarem os valores já recebidos desde que esses eventos sejam adiados pelos próximos 12 meses. Assim, eu agradeço a oportunidade de falar ao programa Mulheres do Parlamento e deixo aqui o meu abraço fraterno e votos de dias melhores e prósperos a todos os empreendedores do Ceará. A presidente do Fórum de Turismo da região extremo-oeste do Ceará, turismóloga Rosana Lima, já está planejando como será o retorno das atividades naquela região. Olá, sou a turismóloga Rosana Lima, presidente do Fórum de Turismo do Extremo-Oeste, Fortexo, e estou aqui a convite da nossa amiga jornalista Silvana Frota para abordar um pouco essa temática do turismo e essa época de pandemia. Como todos nós sabemos, esse vírus veio mudar a realidade de todos nós, mudou o mundo, não é? E, obviamente, a atividade turística foi uma das atividades econômicas mais impactadas a nível mundial. Mas trazendo essa pandemia aqui para o nosso Ceará, inclusive nesse momento que estamos passando, é um momento bem delicado, eu queria dizer para vocês que, em conversa, em diálogo com os municípios que fazem parte, né, do nosso fórum, nós pensamos de maneira conjunta, de maneira integrada, em soluções e formas de vencer essa pandemia, de vencer essa crise do turismo, essa crise que deixou tantas pessoas paradas em casa, literalmente, mas também sem condições de sobreviver economicamente falando, financeiramente falando. Isso nos preocupa muito. Esse foi um grande impacto negativo. A falta de oportunidades, né, daqueles que vivenciam o turismo no seu dia a dia como meio de vida. E nós chegamos à seguinte conclusão, que temos que utilizar as ferramentas de mídia, as ferramentas de marketing, que estão expostas aí, disponíveis para todos de uma maneira bem globalizada, fazendo disso uma premissa para os nossos projetos futuros. Pensar no turismo de maneira principalmente regional, de maneira onde sabemos que o turismo se dará de forma local, doméstica e não turismo internacional nesse primeiro momento. Né? A expectativa é que o turismo internacional só volte daqui a mais ou menos 2 anos, mas enquanto isso nós temos que viver, nós temos que dar os nossos passos aqui internamente. Então essa é a ideia, que através da união, da integração, do marketing social, do marketing digital, a gente consiga, com muito foco na sustentabilidade e na saúde, ultrapassar essa pandemia, essa crise do coronavírus, né? Dessa forma integrada, privado, público e todos visando o bem-estar comum, com um olhar mais holístico, com um olhar mais social, mais humano. É isso daí, meus amigos. Um grande e forte abraço para todos e fiquem em casa. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em instantes. Pensou em sair? Então pensa. Pensa nos filhos. Pensa nos pais. Pensa na família, nos amigos. Mas pensa também que do lado de fora está muito contaminado. E a cada saída, multiplicam as chances de você morrer ou matar alguém. Proteger, limpar, não tocar. Isolamento social. Deixe a morte fora de casa. Fortaleza está em isolamento social rígido. Ajude a salvar vidas e siga as determinações da Prefeitura e do Governo. A circulação de pessoas em espaço público está proibida.
É permitido sair de casa para compra de alimentos ou remédio, atendimento de saúde ou trabalho em serviços liberados que permanecem funcionando. E fora de casa, é obrigatório o uso de máscaras. As entradas e saídas de Fortaleza estão controladas e a circulação só é permitida nos casos autorizados. As atividades liberadas que seguem em funcionamento, como supermercados e bancos, têm que garantir a distância mínima de 2 metros entre os clientes. A fiscalização será feita pelas polícias, Guarda Municipal, AMC e outros agentes públicos, inclusive utilizando vídeo monitoramento. Prefeitura de Fortaleza e Governo do Ceará. E agora você vai saber como se deu a pandemia em pelo menos 3 países da Europa e como está sendo o retorno das atividades. Nós acionamos nossos contatos na Itália, na Austrália e na Holanda. Acompanhe aí. Da Itália, quem traz as informações para a gente é a advogada cearense Rosângela Martins Bezerra, ela que viveu momentos de aflição naquele país, que foi o epicentro da pandemia do coronavírus e que agora está saindo do isolamento social. Eu me chamo Rosângela Martins Bezerra, sou do Ceará, de Heriotaba, e me encontro aqui na Itália, ao norte da Itália, em Piemonte, há quase 14 anos. Então, respondendo à pergunta, a Itália foi o epicentro do coronavírus na Europa e no mundo. O total de infectados ultrapassava 21 mil casos e mortes desde que o surto começou no país. E o apelo era ficar em casa, confinados, no isolamento social, né? E com a ajuda do governo. Então, foi muito impactante, foi muito triste, foi muito devastador, porque assombrou o mundo, né? Assombrou principalmente toda a Europa, né? Porque depois da Itália foi passando para Espanha, foi passando para a França e ficou toda a Europa num confinamento. Todos os países europeus se juntaram, né? Que compõem a comunidade europeia e tentaram solucionar, as autoridades tentaram solucionar quais seriam as medidas de precauções e quais seriam as normas adotadas para toda a população seguir. E nós seguimos a seguinte ordem: de acordo com tudo que o governo pediu que fosse feito, nós fizemos, e assim conseguimos sair. Mas eu queria relatar para todos vocês o seguinte, que foram momentos, assim, de muito medo, muito apavorante, momentos de depressões profundas e sentimentos, choros, lágrimas, era todo o tempo anunciando, sirenes de ambulância passando, né? Muitas ambulâncias, era dia e noite, tarde, manhã. Então, nós não tínhamos hora para dormir, nem para acordar, nem para comer, porque o medo estava assombrando, estava assim, uma situação tão apavorante, parecíamos que vivíamos num filme de terror, que não tinha fim. O sistema de saúde ficou sobrecarregado, com muitos óbitos que foram registrados, até mesmo nas residências, onde as pessoas não puderam entrar nos hospitais por falta de vagas. Então, houve um colapso nos fornos crematórios de algumas cidades da região da Lombardia, que foi a mais atingida da Itália, onde o sistema de saúde era considerado um dos melhores da Europa, onde é considerado, aliás. E em um mês o país precisou contar com a ajuda de novas UTIs, hospitais que foram montados pelo exército, né, e com a ajuda do governo chinês, que foi o primeiro governo que ajudou, foi o governo chinês que mandou 20 profissionais da área de saúde e 20 médicos para cá. Depois, a Alemanha também mandou 20 médicos e 20 profissionais da área de saúde para a Itália, onde estava o foco do Covid-19, que era a cidade de Bergamo, que teve 1.000 mortes ao dia, todos os dias. Era, assim, muito
devastador, porque a gente via aquelas cenas pelas televisões e de boca a boca as notícias corriam que não havia mais aonde cremar, aonde enterrar os mortos, né? Então, depois vieram também a ajuda do governo dos Estados Unidos, né? E 20 profissionais da área de saúde, 20 médicos também vieram de Cuba, né? Os médicos cubanos e ajudaram. E com a ajuda de os outros países ajudando, nós pudemos respirar um pouco mais aliviado, porque foram montados novos hospitais pelo Exército, mas isso foi com a ajuda, né, da polícia, que é a Carabinieri, a polícia militar, em todas as cidades da Europa, né, estavam todos na rua, juntamente com a vigilância sanitária. Eles estavam ali observando, nós estávamos assim, vivendo assim como se fosse um reality show, né? Um Big Brother, só que um Big Brother diferente, sem prêmio. O prêmio seria o quê? A vida, né? E nós éramos observados a todo tempo. Se algo fosse em desacordo com o governo, eles já lhe parariam, lhe aplicariam uma multa e até prisões, dependendo do caso. E com isso, a Itália foi baixando o número de contágios a cada dia e, graças a Deus, chegamos a quase zero, né? Da Holanda, Jasper Bula traz as informações de como está aquele país e o que já é possível fazer. Antes, você assiste a um vídeo sobre os cuidados que um restaurante à beira do canal de Amsterdã está tendo com seus clientes. Aqui passou o momento pior, já faz um mês, 2 meses eu acho, né? Melhorou bastante aqui e infelizmente o número de mortos está diminuindo enormemente, o que dá mais possibilidades para sair da casa, para andar na rua. Já foi possível antes, mas agora é mais fácil. E também os restaurantes vão recomeçar a reabrir o primeiro dia de junho para receber clientes, até 30 clientes por restaurante, mas tem que guardar uma distância de 1,50 m para evitar o vírus passar de uma pessoa para outra, né? As escolas já começaram dia 11 de maio, então já faz 2 semanas por aí que começaram. Metade do tempo na escola mesmo, metade do tempo em casa, né, para fazer aula via computador online. E daqui a pouco, dia 8 de junho, vão recomeçar completamente as aulas na escola. Então 100% vão voltar para a escola. Mas daqui a pouco, primeiro dia de junho, já vai ter restaurantes, bares e tudo que vão reabrir. Então isso já é bom. Agora também pode ir para cortar o cabelo, coisas assim. Isso tudo reabriu, mas a capacidade fica menor do que normal, né? Para respeitar a regra de distância. Então, realmente melhorou bastante. Então, o que eu mandei são 3 imagens. Primeira imagem são as regras mesmo, as datas e todas as coisas que vão reabrir, né? Escola que vai recomeçar e tudo, e esportes que vão ficar liberado.
As outras duas imagens são as fases dos países que os países se encontram. Então, a primeira imagem é a imagem dos países que têm um número de casos novos mais alto do que os dias antes, né, anteriores. Então, o Brasil fica lá, infelizmente ainda, e quer indicar que o Brasil se encontra numa outra fase agora, né, evidentemente. A Holanda fica na segunda imagem, que são os países onde o número de casos está diminuindo rápido agora. Então, isso é um bom sinal e eu espero também que isso será o futuro daqui a pouco para vocês, né, para realmente melhorar a situação e para poder recomeçar um pouco mais a vida na rua, realmente. Da Austrália, quem traz as informações é o professor cearense Flamarion Lopes, que passa uma temporada com sua família. Com relação à nossa situação aqui na Austrália, segundo os dados atualizados, tivemos em toda a Austrália 7.114 casos. A maior incidência está no estado de Nova Gales do Sul, cuja capital é Sydney, que tem mais de 5 milhões de habitantes, com 3.090 casos. Apenas no momento 386 ativos. Aqui no estado em que eu estou, a Austrália Ocidental, WA, fica na costa oeste, na cidade de Perth, que tem 1.800.000 habitantes, foram 560 casos, dos quais apenas 2 ainda infectados. Com relação às mortes, temos 102 ao todo, 48 no estado de Sydney, Nova Gales do Sul, e aqui no estado de WA, apenas 9 pessoas faleceram. Aos que perderam emprego, o governo doou $3.000 a cada pessoa. Com toda a cautela, o governo está liberando aos poucos. Os restaurantes, por exemplo, só permitem entrada de 20 pessoas. E como você viu, aqui o pessoal está muito tranquilo com relação a isso. Um abraço para você. O programa Mulheres do Parlamento segue para o seu último intervalo e volta com o quadro O que elas fazem no Parlamento. Oi, pessoal! Vocês já conhecem a existência do coronavírus, né? E sabem também que isso é muito sério. Por isso, nós temos que respeitar e seguir todas as instruções que nos foram passadas por especialistas. Assim, todos nós vamos nos proteger e também não contaminar ninguém. E logo, logo o perigo passa. Então, vamos lembrar quais são as recomendações médicas. Primeiro, ficar em casa. Seus pais só devem sair quando for muito necessário. Mesmo em casa, é muito importante lavar as mãos com muito cuidado. Eu vou te mostrar. Com bastante sabonete. Primeiro lavar as palmas, depois as costas das mãos, entre os dedos, a ponta dos dedos, os 2 dedões e os pulsos, até um pouco do antebraço. Enxugar bem. Cada um com a sua própria toalhinha. E a mamãe e o papai podem ajudar a passar um álcool gel que mata esse vírus chato, ai, ai, ai. Eu sei também que abraçar e dar beijinhos é muito gostoso, principalmente quando temos tantos amigos queridos. Mas por um tempo, o melhor é dar um belo sorriso e acenar com a mão para quem amamos. E se formos espirrar, ai, 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 lenço na boca e no nariz. Ai, atchim, ai. No próximo vídeo eu vou dar ótimas dicas para a quarentena em casa ficar muito mais divertida. Ai, pessoal, vamos nos cuidar. Bisu, bisu. De longe, hein? Mua!
A deputada Augusta Brito, procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa, fala sobre as ações desenvolvidas nesse período da pandemia do Covid-19. A Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, muito preocupada com essa pandemia, com o isolamento social de várias mulheres, tem aí promovido algumas ações para a gente amenizar realmente esse período que é tão difícil para todos nós. Dentre elas, nós já estamos aí promovendo um curso de português à distância, online, obviamente, onde tem várias mulheres do interior do estado como um todo, são 30 participantes, que a gente, além de estar levando o conhecimento da língua portuguesa, a gente está levando em cima de obras de mulheres que se destacaram, que se destacam aí no nosso estado de Ceará e no Brasil. E também nós temos outras ações como Distantes Não Sozinhas, que são vários episódios que vão ser veiculados nas redes sociais, de psicólogas, de deputadas aqui da Assembleia Legislativa, de profissionais, de mulheres de comunidades ensinando a fazer a questão da máscara, de atividade física, enfim, de violência contra nós mulheres. Esses episódios serão também passados e veiculados à Procuradoria Especial da Assembleia Legislativa. No mês de maio, celebramos o Dia Internacional dos Museus e Caucaia, cidade da região metropolitana de Fortaleza, além de praias conhecidíssimas, é sede de um espaço que valoriza a cultura local e um dos frutos mais populares da nossa região, o caju. Reconhecendo o valor deste equipamento, a deputada Érica Amorim assina o projeto de indicação que reconhece o Museu do Caju, patrimônio turístico e cultural do Estado. A proposta já foi aprovada pela Casa e encaminhada ao governador Camilo Santana. O projeto visa incentivar as visitas ao museu com o intuito de alavancar o turismo, cultura, emprego e economia da região. Vale ressaltar que em 2017 ganhou uma premiação como Patrimônio Nacional da Cultura, único representante do Ceará naquele ano. O museu desenvolve desde 2007 um importante papel de divulgar e promover a cultura e a identidade do nosso povo. E no quadro Ações de Solidariedade, a ALF fez mais uma ação de solidariedade, doando cestas de café da manhã para mulheres que fazem hemodiálise no Instituto do Rim. Juntamente com a vice-presidente Hélia Farias, a diretora social Fátima Borges e nós também, como diretora de comunicação, representamos a presidente Graça Bringel na entrega das doações ao doutor Paulo Roças Mota. E é ele quem fala sobre a importância desse trabalho. A clínica tem foco de atuação principalmente em Fortaleza. Em Fortaleza são 11 clínicas de hemodiálise, né? Cerca de 2.000 pacientes. E esse é um momento muito delicado para esses pacientes, porque a gente sabe que quem tem doença renal crônica tem baixa imunidade. Então, uma grande parcela deles desenvolve a doença Covid-19. E nós estamos fazendo um trabalho muito grande de distribuição de cestas básicas para que ele tenha uma nutrição adequada, doação de itens de higiene pessoal também, né? E máscaras. Dessa forma a gente acha que está dando uma contribuição importante para o controle da doença. E graças a doações como essas que eu estou recebendo de vocês, da ALF, o nosso trabalho é possível. Agora, doutor, como é que ficou o tratamento desses pacientes durante esse período? Eles continuam fazendo hemodiálise. Aqueles que estão diagnosticados ou suspeitos de portarem Covid-19, eles ficam em uma sala separada. O programa Mulheres do Parlamento abre agora um espaço para a Associação Nossa Casa, que está precisando de você. Sua doação
pode fazer a diferença na vida dessas pacientes portadoras de câncer. Vamos ouvir o que diz a sua diretora, Daniele Castelo Branco. A Associação Nossa Casa é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos. A gente acabou de fazer 16 anos. Ela foi fundada em 2004 e ela nasceu para atender uma demanda dos pacientes que faziam tratamento no CRIO e vinham do SUS, eram pacientes carentes, né? Já é difícil tratar um câncer, imagina longe de casa, né? Eles têm que deixar tudo o que eles tinham lá no interior e vir para Fortaleza, ficar numa casa de apoio, onde eles não conhecem ninguém. Tem toda uma equipe multiprofissional que atua na casa de apoio, atendendo esse paciente, dentro das necessidades que ele apresenta, né? A gente tem terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, fonoaudiólogo. Diante da pandemia, da questão do Covid-19, a associação foi diretamente impactada em todas as suas fontes de captação de recurso. Talvez na mesma velocidade, as nossas despesas aumentaram bastante, porque antes esses pacientes que estavam hospedados com a gente, eles voltavam para casa no interior, apesar da casa ficar aberta. A partir do momento da pandemia, foi recomendado que eles não voltassem mais para casa, até por uma questão de segurança. A associação ela tem 10 funcionários, né? A gente tem uma folha de pagamento considerável. A roupa que é usada nas camas, a batinha que os pacientes vestem, ela vem de uma lavanderia já esterilizada para ter todo um cuidado com esse paciente. Toda doação ela é super bem-vinda para a gente. Chega roupa, a gente transforma em dinheiro, chega alimento, ajuda na despesa da casa. Quando tem alimento, a gente doa para o paciente que está sob os nossos cuidados para levar para o interior. Também é importante falar que a gente, além dos pacientes hospedados na casa, né, os 45 pacientes, a gente tem uma demanda de 500 pacientes por mês, porque nós também damos assistência aos pacientes que fazem tratamento no CRIO, os mais carentes. Graças a Deus, o nosso estoque de alimentos hoje está tranquilo, porque as doações de alimento continuam chegando. Só que no momento que a gente está passando, a nossa principal necessidade é a financeira. Porque eu estou com o estoque tranquilo, mas por conta da diminuição da nossa captação de recursos através das fontes, a gente não está tendo como pagar os nossos custos mensais para manter toda essa estrutura funcionando. E como tratar o lado emocional das crianças nesse momento de isolamento social? Vamos assistir aos conselhos da neuropsicóloga Nicole Passos Benevides, ela que também tem especialização em psicologia educacional. Olá, aqui é a Nicole, sou psicóloga do Colégio Dália Bringel. E eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre como as crianças estão enfrentando esse isolamento social e como é que os pais podem ajudá-las a passar por esse momento de uma forma mais tranquila. O primeiro ponto que eu trago é a questão da importância de que ela tenha uma rotina, da mesma forma como ela tinha uma rotina antes do isolamento social. Porque isso traz organização não só temporal e espacial, como organização psicológica. E isso traz sensação de segurança para a criança. É natural, no contexto em que a gente vive, que elas sintam saudade dos colegas, dos professores, tédio, estresse, medo de ficarem doentes, medo de seus pais ficarem doentes. Então, é importante que a gente esteja atento, porque as crianças não conseguem verbalizar o que elas sentem, porque elas não têm entendimento daquilo que lhes ocorre e porque elas não conseguem nomear esses sentimentos. Por isso, insegurança e medo podem ser expressados através de choro constante, irritabilidade, desmotivação para as atividades, até as atividades escolares ou outras atividades que antes ela gostava, perda do apetite, perda do sono, são formas da criança expressar o que elas sentem. Então é fundamental nesse momento estar sempre conversando sobre o que a gente está passando, acolhê-la com carinho e ajudá-la a expressar suas emoções. As crianças precisam sentir que os seus sentimentos estão sendo validados e considerados. Além disso, esse é um bom momento para estreitarmos laços familiares, exercitarmos a gratidão e ensiná-los a ter resiliência, mostrando que nos momentos de crise sempre há uma forma de sairmos mais fortalecidos e com novos aprendizados. E nós, mulheres, como passar esse momento de isolamento social? A imunidade espiritual é muito importante. Veja por que, com a consteladora familiar,
Nayara Fortaleza. Abra a janela para a imunidade espiritual. Deixe Deus entrar na sua casa, na sua vida. Exerça a fé, a intimidade com Deus. Você vai precisar muito de tudo isso nesses dias. Alguém pode dizer, eu nem tenho fé. Outros podem dizer, eu já tive, já acabou. Fique tranquilo que tem uma saída. A fé é dada por Deus. Basta você ter uma vontade genuína e se prostrar diante de Deus, essa força que é o amor. Nem precisa de religião, precisa apenas de uma conexão com o amor. E pede fé. E Deus, dentro do que Ele é fiel, Ele vai te dar fé para você passar por tudo isso com uma paz, uma calma em movimento que só vem de Deus. Chegamos ao final de mais um programa Mulheres no Parlamento. Este foi o 5º de uma série especial sobre as medidas de enfrentamento ao Covid-19, com destaque especial para os impactos no turismo. Se você não assistiu, pode se ligar na TV Assembleia, canal 31.1 ou 62.3 e ainda assistir pelo canal da Multiplay ou NET. Nós estamos com o programa Mulheres no Parlamento toda quinta-feira às 20h30, com reprise aos domingos às 18 horas. E no final, deixamos para vocês uma live feita pelo pianista Felipe Adjafre, percorrendo todos os hospitais de Fortaleza, oferecendo a todos os profissionais de saúde uma mensagem especial de agradecimento pelo apoio que tem dado a toda a população fortalezense e cearense nesse momento de pandemia. Um abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. E Ele vai permitir.